Beleza, galerinha? Bom dia. Vamos lá? Aula de hoje, correção das atividades aí para vocês. Vamos começar das correções das atividades lá na página 402 do módulo 4. Vamos tentar ver se consegue fazer nesse vídeo aqui, se não ficar muito longo, a correção das atividades da 402 do módulo 4 e lá do módulo 5 também, que é dessa última aula que a gente passou aí, beleza? Vamos lá então, vamos começar lá na questão 1 da 402, né? Nessa questão fala o seguinte: analise a figura a seguir. Ela mostra uma figura da Terra aqui, né? E mostrando o movimento dos ventos alísios, que são aqueles ventos que vêm dos polos para a linha do Equador, né? E fala o seguinte: a movimentação do ar na atmosfera terrestre está associada a diversos fatores. Dentre eles, a temperatura, a umidade e a pressão, os quais sofrem variações horizontais e verticais de acordo com a distribuição do ar em diferentes porções da superfície terrestre, conforme ilustrado na figura, e considerando as situações geradoras dos ventos alísios, conclui-se que os fatores responsáveis pelo desvio da sua direção para oeste são, resposta correta, o deslocamento dos ventos de áreas anticiclonais para áreas ciclonais e a rotação da Terra em torno do seu eixo, letra D de dado. Só o detalhe, pessoal, eu vou fazendo as correções. Se alguma dessas questões aqui, algum de vocês tiver dúvida, olha, professor, eu marquei tal letra, essa aqui é D. Olha, professor, eu marquei a B e por que eu estou errado a B? Eu vou explicar para vocês. Mas para a gente não perder tempo olhando uma por uma, e como tem muita atividade, eu vou só falar a resposta e a resposta correta. Caso você tenha alguma dúvida, você vai me mandar essa dúvida e eu vou atrás, eu vou responder para você em cima da questão que você tem dúvida o que é que ficou errado, tá ok? Outro detalhe também, algumas questões aqui que tem um texto muito grande, a gente vou ler só a pergunta e passar a resposta para a gente também ganhar tempo e não perder muito tempo na correção, beleza? Então vamos lá. Questão número 2, a questão da PUC, diz o seguinte: leia, né, de um textinho de David Drill, que fala o seguinte: a energia que move a máquina Terra provém da gravidade do interior da Terra e do próprio movimento do planeta, mas em grau muito superior provém do Sol, da radiação solar. A energia solar é uma das fontes de energia que atuam no planeta Terra. Ela é, no planeta, o elemento essencial que dá origem aos sistemas e tipos climáticos, também a letra D de dado, tá ok? Questão número 3, a questão do Enem, aí a pergunta é a seguinte: o gráfico representa uma relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo do período de 24 horas em um determinado local. Considerando-se as informações do texto e do gráfico, conclui-se que, resposta correta, que é a letra A insolação é um fator que provoca variação de umidade relativa do ar. Questão número 4, a partir do gráfico assinale a alternativa correta. A gente tem um gráfico da precipitação conforme a latitude, né? À medida que vai chegando a latitude, os graus da latitude aqui, como é que é a precipitação, a quantidade de chuvas. E o que a gente conclui a partir daí é o que está na letra E. A região com maior precipitação está próxima à linha do Equador, onde existe uma zona de baixa pressão. Baixa pressão, a gente sabe que automaticamente baixa pressão é onde os ventos vão ter mais facilidade, os ventos quentes, né, e úmidos vão ter mais facilidade para subir e provocar as chuvas. Número 5 fala: são esperadas mudanças nos padrões de precipitação, pois, resposta correta, letra E, a origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo que atividades antropogênicas, ou seja, provocadas pelo homem, são capazes de provocar interferências em escala local e global. Vamos lá para a página 404. Na página 404 nós temos uma pergunta também do Enem, né, que fala o seguinte: o clima é um dos elementos fundamentais não só na caracterização das paisagens naturais, mas também no histórico de ocupação do espaço geográfico. Tendo em vista determinada restrição climática, a figura que representa o uso de tecnologia voltada para a produção é, resposta correta, letra D, zonas irrigadas
por aspersão na Arábia Saudita, né? É uma figura que representa a tecnologia voltada para a produção. Questão número 2. Número 2 tem um texto de Martin Torres e ele fala o seguinte: o fenômeno descrito no texto é comum nas grandes áreas urbanas. Considerando essas informações e levando-se em conta a circulação geral da atmosfera em uma cidade situada na região metropolitana de São Paulo durante a estação de inverno, contribuem para a concentração de poluentes no ar as condições do... Resposta correta, a letra E, tempo, caracterizado pela instabilidade pluviométrica atmosférica, né? Questão número 3. A número 3 também tem um gráfico que mostra que a temperatura a partir da altitude, né? Variação de temperatura a partir da altitude. E aí fala o seguinte: a variação de temperatura observada no cartograma acima é explicada, letra A, pela diferença de pressão atmosférica nas diversas altitudes, né? A pressão vai mudando de acordo com a altitude. Número 4. A número 4 é uma questão da UESP e ele fala o seguinte: um grupo de estudantes realizando um trabalho de campo para os estudos ambientais se defrontou com a situação atmosférica desenhada esquematicamente a seguir. Então a gente mostra uma montanha com o ar frio descendo, o ar tropical empurrando as nuvens para cima, essas nuvens chegam nas montanhas e começam as chuvas. É possível inferir a partir do desenho que os estudantes presenciaram, letra C, a ocorrência de chuvas orográficas, ou seja, a montanha, né, a barreira orográfica aqui da montanha impediu que as chuvas avançassem mais aqui. Então elas chegaram na montanha e iniciaram essas chuvas aí, tá ok? Questão número 4. Peraí, deixa eu chegar esse refletor um pouquinho para trás aqui, porque eu tô achando que ele tá me atrapalhando. Tá aí. Opa! Olha, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando a parafernália que eu arrumo aqui para poder fazer as gravações para vocês, hein? A hora dessa eu vou fazer esse vídeo aí e mostrar para vocês como é que eu faço essas gravações. Tanto de trem que tem aqui nessa sala, não está escrito. Ficou melhor, ficou menos claro, aqui está muito, muito próximo, muito claro. Aí sim, ficou melhor. Vamos lá então, questão número 5. Número 5 tem um texto e após o texto fala o seguinte: o fenômeno descrito acima descreve alguns fatores comuns das grandes cidades, dentre as quais podem ser citados. Resposta correta, letra C, a elevada presença de material particulado em suspensão, contribuindo para a condensação das águas na atmosfera e a precipitação de chuvas. Questão número 6. Número 6 fala o seguinte: o ar se move horizontalmente, verticalmente, devido às diferenças de temperatura e de pressão entre os diversos locais da Terra. Características geográficas específicas dão origem aos ventos especiais relacionados regionais e locais, como por exemplo as brisas. E aí nós temos duas imagens de brisa aqui, uma que está vindo do mar para dentro do continente, a outra que está vindo do continente para dentro do mar, e todas duas subindo, né? Aí a questão é o seguinte: com base nos textos acima e seus conhecimentos, é correto afirmar que a resposta correta é a letra B. A1 representa maior temperatura e menor pressão durante o dia, e 4 durante a noite. Aqui mostra, na verdade, a primeira imagem mostra a imagem do dia, a segunda da noite, né? Então aqui o que está mostrando aqui é que a número 1 lá representa maior temperatura e menor pressão durante o dia, e 4 durante a noite lá. Próxima questão, questão número
7 na página 406. Vamos lá, 7 na 406 fala o seguinte: analise o mapa que representa uma anomalia climática. Com base nos seus conhecimentos sobre a dinâmica climática mundial, pode-se concluir que se trata de letra D, o fenômeno El Niño e suas consequências, né, que provoca o aquecimento das águas do Pacífico, né, aquecimento das águas do Pacífico provocado pelo El Niño. Questão número 8. Número 8 tem considere-se a tabela abaixo, que apresenta dados relativos à temperatura de 4 cidades. Nós temos 4 cidades com as altitudes dela. A primeira, La Paz, na Bolívia, que está com a altitude de 3.650 metros. Nova York, 10 metros. Londres, 24 metros. Montevidéu, 43 metros. Aí tem a latitude dessas cidades, né? Os graus de latitude, sul, norte. No caso, Bolívia e Montevidéu estão ao sul. Nova York e Londres estão ao norte, e aqui estou falando entre quais os graus que elas estão, e a temperatura média do mês mais frio, né, na La Paz são 9 graus, Nova York 0,3, Londres 3,5, Uruguai 11, e a temperatura média do mês mais quente em La Paz tem 12, Nova York 24,7, Londres 18,8 e Montevidéu 23. Considerando os dados da tabela, é correto afirmar que a resposta correta, que é a letra B de bola, a pequena amplitude térmica de La Paz é explicada por estar localizada em uma região intertropical, ou seja, dentro do trópico. Automaticamente regiões intertropicais a gente sabe que tem uma amplitude térmica menor. Questão número 9. A número 9 tem um texto, né, O Último Pau de Arara, é um textinho que acabou virando música depois, né? Zé Ramalho chegou a gravar essa musiquinha aqui. Temos aqui uma foto, né, dos moradores navegando numa rua inundada pelo rio Poti, em Teresina, por causa das chuvas, né? E aí fala o seguinte: é possível identificar diversos fatores relacionados a essa mudança ambiental. Identifique o fator principal. Aí, no caso, o fator principal vai ser a letra C, a ocorrência do fenômeno climático Laninha. Beleza? E a última questão aqui do praticando aprendizado, do desenvolvendo habilidades, né? Do desenvolvendo habilidades aqui é a questão 10, que fala o seguinte: o mais importante sistema gerador de chuvas sobre a região equatorial dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, assim como nas áreas continentais adjacentes, que migra sazonalmente de sua posição ao norte para a latitude ao sul do Equador entre os meses de março e abril. É conhecido como letra C, zona de convergência intertropical. Aí vamos agora para aprofundando o conhecimento, aí, começando na página 407. Tem um textinho sobre o Rally Paris-Dakar aqui, e a pergunta é a seguinte: considerando as características que envolvem o Rally, pode-se afirmar que essa prova, resposta correta, letra C, no seu percurso apresentado, os pilotos enfrentam variações de temperatura entre calor excessivo, baixa umidade e temperaturas congelantes. Vamos lá na página 408. Na página 408 aqui, observa os esquemas de estrutura vertical da atmosfera, né? Um esquema que mostra a altitude e a temperatura, né? Altitude por temperatura, e fala: o aumento da temperatura na atmosférica pode ser explicado pela letra B, presença do ozônio. A região que tem presença do ozônio ali mostra um aumento de temperatura. Na questão número 3 tem um mapa, eu falo para observar o mapa. Esse mapa mostra os ventos alísios aqui, né? E ventos que sopram da linha dos trópicos para os círculos polares. E fala o seguinte: ele indica o quê? Então a resposta, letra B, o comportamento geral dos ventos, né? Para onde vão esses ventos. Número 4, a fotografia reproduzida a seguir mostra com muita clareza um importante fenômeno investigado pela geografia física. Assinale a resposta correta, a letra C, a formação de precipitação
por imposição orográfica, né? As nuvens se formando próximos a uma montanha que serve como barreira orográfica, não deixa que essa nuvem ultrapasse. Bom, aí nós vamos então agora lá para... Só isso, né? Essas questões que a gente tinha passado eram só essas questões que a gente tinha passado aqui. Vamos lá então para a página 434, que são as atividades do módulo 5. Vamos lá, vamos fazer a correção desse aqui, dá tempo, agora que foram 15 minutos, então dá tempo a gente fazer de boa essa correção dessa outra atividade. A gente faz essa correção aqui, na próxima aula a gente já pode passar para o módulo 6, né? Módulo 6 que encerra esse livro para a gente aqui, né? Vamos lá. Praticando a aprendizagem, página 434. Na figura, observa-se uma classificação de regiões da América do Sul segundo o grau de aridez verificado. Então temos aqui um mapinha com a quantidade de chuvas, né? Superárido, árido, semiárido, subúmido e demais áreas são áreas que têm mais chuva. Fala o seguinte: em relação às regiões marcadas na figura, observa-se que, resposta correta, letra B de bola, o emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a expansão da agricultura em demasiadas áreas do semiárido, integrando-se ao comércio internacional. Questão número 2. A questão número 2 fala o seguinte: a partir da análise do mapa e de seus conhecimentos sobre o fenômeno deserto e desertificação, assinale a opção correta. Então temos aqui um mapa mostrando as áreas extremamente áridas e áreas áridas e semiáridas, né? Áreas tem mais, obviamente as extremamente áridas são os desertos e as outras são áreas semiáridas e áridas, e pede para que a gente marque a opção correta. A opção correta é a letra A. A desertificação, sobretudo na África, resulta do aumento da pressão demográfica e do uso intensivo das terras agricultáveis. Questão número 3. A imagem trata-se de um complexo vegetacional que forma atualmente cerca de metade da área florestal da Terra. Alguém me ligando aqui incessantemente. Espera aí que eu vou desligar essa ligação. Beleza, prontinho. A imagem trata-se de um complexo vegetal que forma atualmente cerca de metade da área florestal da Terra, mas se encontra num processo de destruição causado pelas atitudes humanas. Trata-se de quê? Trata-se da floresta pluvial tropical, né? Aqui pra gente, a gente conhece ela como zona da mata, né? Da Mata Atlântica, região que está sendo destruída, né? Está sendo deteriorada. E aí vamos para a questão número 4. Número 4 fala o seguinte: tem um mapa, né? Analisa abaixo o mapa solar do Chile, país com grande potencial de produção de eletricidade solar. Aí tem aqui um mapa falando da radiação direta, né, diária, e a questão pede o seguinte: a região chilena com maior potencial para aproveitamento da energia solar é a que possui o seguinte clima. Resposta correta, a letra B, a letra B de bola, desértico, clima desértico é onde tem maior incidência de sol, né? E a última questão do Praticando Aprendizado tem um textinho aqui também, né, falando da postura preservacionista que se difunde para todo mundo. Esse bioma se volta na atualidade para o turismo ecológico, com os safaris organizados para observar animais em seus habitats naturais. Com base no texto e na ilustração, é possível afirmar que esse bioma é a savana africana, né? Falando sobre safaris aí, fácil a gente saber que é a savana africana. Vamos então para o Desenvolvendo Habilidades, página 435.
Os climogramas correspondem respectivamente aos climas. Está mostrando aqui as figuras do climograma do lado direito. Mostra o clima equatorial e o clima semiárido, né? Mostram aqui a precipitação e o calor. A figura número 1 mostra alto grau de precipitação nos meses de janeiro até maio, depois de outubro até dezembro, e mais seca no meio do ano. Então a gente sabe que isso aí é característica do clima tropical, e sempre que a temperatura é mantida sempre alta. A figura 2, nós temos baixo índice de chuva, principalmente nos meses de julho até outubro, é muito pouca chuva, e a temperatura permanece alta, então clima semiárido. Letra A, a resposta. Vamos então para a página 436. 436. Os temporais que atingem anualmente a população de vários países asiáticos são resultado, letra B, das chuvas de monções provenientes do Oceano Índico, que ocorrem no verão e são muito intensas no sudeste desse continente. Questão número 3. Com relação à área delimitada no globo que mostra anterior aí, indicada pelo número 1, é correto afirmar que, letra C, essa região encontra-se submetida frequentemente a opções de um vasto centro anticiclônico responsável pelo clima que domina nessa área. Questão número 4. Na questão número 4, conforme a leitura do climograma, é possível afirmar que esse climograma aí vai mostrar temperatura e chuvas, né? Na cidade de Bagé, do Rio Grande do Sul. Resposta correta, letra C. O verão apresenta menor amplitude térmica e precipitações superior a 100 milímetros em janeiro. Questão número 5. Número 5 fala o seguinte: eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Observa, esse é um trecho de uma canção de Caetano Veloso. E o climograma que corresponde à cidade mencionada na canção é a letra E, né? Meses do ano, mostra que uma temperatura muito alta no meio do ano e um baixo índice de chuva, né? Pouca chuva, a pluviosidade acaba em milímetros aqui sendo mais alta nesse verão, então, ou seja, mais chuvas no verão, menos chuvas no inverno. A gente sabe que isso aí é característica do clima mediterrâneo, que é aonde se encontra a cidade de Roma, na Itália. Então, letra E. Número 6. Em relação às florestas tropicais úmidas, é correto afirmar que a resposta letra D de dado tem uma composição de flora denominada latifoliada, né? Folhas largas. As florestas tropicais têm folhas largas. Número 7. O texto refere-se a qual formação vegetal? Refere-se à floresta de coníferas. E a número 8, que é a última aqui da 437, analise a seguinte descrição geral de um tipo de vegetação e assinale o nome do tipo de vegetação correspondente ao que está descrito. Resposta C, floresta temperada. Lá na página 438, nós vamos ter mais duas questões lá. A primeira delas, o gráfico a seguir representa a relação entre duas variáveis climáticas e os 6 principais biomas do mundo. Considerando essa relação e as características dos biomas, assinale a alternativa correta. Resposta correta aqui é a letra E. Florestas tropicais são mais limitadas em termos de distribuição pelo gradiente de temperatura e apresentam diferentes estratos arbóreos. Questão 10, que é a última dessa linha de atividades aqui, né, que é o desenvolvendo habilidades, é isto? Vou confirmar só aqui, desenvolvendo habilidades, a última desenvolvendo habilidades. Observe o mapa abaixo, o mapa mostra aqui os continentes, né, a perda e o ganho da cobertura vegetal por cada continente, e com base no mapa e seus conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a resposta correta é a letra A. Entre 2000 e 2010, com o resultado da recuperação de áreas degradadas e do programa de reflorestamento, a extensão das florestas aumentou no continente asiático.
Vamos então para aprofundando o conhecimento aqui. Não são muitas questões que a gente tem para corrigir. Vamos lá. Questão número 1. Número 1 fala o seguinte: as figuras a seguir representam tipos climáticos predominantes no sul e no sudeste asiático. A gente vai mostrando aqui a direção dos ventos, né? São dois gráficos diferentes que mostram a direção dos ventos na região do sudeste asiático. As imagens retratam monções de letra D, mostra monções de inverno, que é seca, quando os ventos são soprados para fora do continente, e verão chuvosa, quando os ventos são soprados para dentro do continente. Número 2 aqui, o bioma ao qual essa passagem se refere é o bioma da tundra, letra E, tundra. E a questão número 3, questão do Enem aí, né? Leia e analise os dois climogramas que estão sendo mostrados. A distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostra nos gráficos, é um parâmetro importante na caracterização de um clima. Tá? Aqui está mostrando a temperatura e os milímetros, né? Temperaturas aqui na primeira, temperatura alta e pouca chuva. No segundo, temperaturas que caem muito no meio do ano e chuvas sequenciais. A resposta correta é a letra B. Está certa, pois juntamente com o total pluviométrico anual são importantes variáveis de definição das condições de umidade. Questão número 4. 4 vai estar na página 440. A questão 4 mostra o seguinte, mostra um mapa também, né, um mapa mundi aqui, e são marcados alguns lugares nos continentes, né, nos continentes das Américas, da Ásia e da África. E fala o seguinte: considerando-se as referidas regiões, pode-se afirmar que os respectivos tipos de vegetação predominantes são número 1, a floresta tropical, que é no Brasil ali, né? A gente está vendo no Brasil. Número 2, a savana africana, tá na África. Número 3, a tundra e a taiga, tá? Que é encontrado lá na região norte do Canadá e norte da Rússia também. Resposta letra A, floresta tropical, savana e tundra. Aqui número 5 é uma questão da UEG de Goiás, adaptada, e ela fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a correta correlação entre os mapas de zonas climáticas e vegetação originais apresentados acima. A resposta correta aqui é a letra A. As regiões de latitude média entre 30 e 60 graus são também conhecidas como temperadas, né? Que tem um mapinha antes aí que mostra justamente essas zonas temperadas, né? Entre 30 e 60. São também conhecidas como temperadas. Nelas ocorrem diferentes tipos de vegetação. Nessas mesmas latitudes, na porção norte do planeta, ocorre. Beleza, pessoal? Eu tive um probleminha com a bateria aí, mas deu pra gente corrigir essa última questão aí, a questão número 5, né? Era a última questão a ser corrigida nessas atividades aqui. Fica então encerrado aqui o módulo 5, a gente parte para o módulo 6 na próxima aula de geografia aí. E aí a gente fecha esse livro aqui, tá ok? Abração, obrigado pela atenção de vocês aí, valeu, até a próxima.